Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Nós estamos estudando a lição sobre os conflitos da vida e nós estamos no nosso terceiro tema, que é por que o mundo está como está. Ontem nós fizemos a nossa introdução e hoje nós vamos ver o nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico é: o homem tem uma natureza pecaminosa. Na introdução nós falamos um pouquinho sobre isso e nós vamos dar uma reprisada do que nós falamos sobre a natureza pecaminosa do homem. Então, quando nós olhamos para os 3 primeiros capítulos de Gênesis, vemos a criação de todas as coisas, a criação do homem e da mulher e a queda do homem. Ou seja, como entrou o pecado no coração do homem. E ao entrar o pecado no coração do homem, ela destruiu a imagem e semelhança pela qual nós fomos criados por Deus. Retidão, pureza, santidade, paz, alegria, bondade, longanimidade, e aí vai. A natureza pecaminosa que agora habita em nós é contrária à palavra de Deus e à vontade de Deus. É por isso que quando Deus fala que certamente morrerás, Ele quer dizer que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, em Gênesis de 1 a 3, fala da criação e da queda do homem. Paulo, ele afirma em Romanos capítulo 8, verso 5, verso 8, um pouco sobre isso também. O que ele diz ali? Ele diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que fazem a vontade da carne não fazem a vontade de Deus. É por isso que o homem tem essa natureza pecaminosa. Paulo, ele mostra justamente isso. Os que se inclinam para a carne, os que querem fazer o prazer da carne, eles vão agradar a carne, mas vão ser inimigos de Deus. Mas aqueles que querem viver debaixo do Espírito Santo que vem de Deus, cogita das coisas do Espírito, vida e paz. Então, irmãos, Paulo, ele fala justamente dessa natureza pecaminosa. Aqueles que estão na carne vão sempre desagradar a Deus, jamais vão agradar ao Senhor. Mas aqueles que querem viver debaixo do Espírito, esses vão agradar a Deus, mas vão desagradar a carne. Porque eles não cogitam das coisas da carne e nem dos prazeres da carne. Por isso, Paulo, ele chama a nossa atenção. Nós estamos inclinados para a carne, para os prazeres deste mundo, ou estamos inclinados para as coisas do Espírito Santo, para os prazeres que Deus oferece para nós? Então, o mundo está como está porque a natureza pecaminosa cogitam das coisas dos prazeres da carne e deste mundo que jaz no maligno. Mas a palavra de Deus não para por aí. O homem tem essa natureza pecaminosa. Tiago fala também da origem desta natureza. Tiago, ele está voltando de novo lá em Gênesis capítulo 3. Ele diz aqui para nós: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1, verso 14 e verso 15. O que Tiago está falando são os passos do pecado. Nós olhamos ali, Eva viu, ela cobiçou o fruto, ela tomou do fruto, ela comeu do fruto e depois se escondeu da presença de Deus. E isso mostra que
A cobiça gera o pecado e o pecado dá à luz a morte. E a morte é a separação entre nós e Deus. Então, o mundo está como está porque a natureza pecaminosa tem domínio sobre o homem e gera a separação entre nós e Deus. Porque nós somos levados pela cobiça e a cobiça leva ao pecado e o pecado leva à morte espiritual. Mas vamos caminhar mais um pouco. Paulo, em Romanos capítulo 7, do verso 15 ao verso 24, ele mostra para nós o conflito causado pela natureza pecaminosa. Paulo aponta para o conflito causado por esta natureza, que é separada de Deus por causa do pecado. Ele diz assim para nós: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, esta primeira parte do texto de Romanos, ele mostra para nós esta guerra, esse conflito espiritual entre fazer as coisas que agradam a Deus e fazer as coisas que desagradam a Deus. Ou seja, viver debaixo do pecado. Então Paulo, ele mostra esse conflito. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, constantemente eu faço. Mas Paulo, ele continua dizendo: mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, enquanto a lei de que o mal reside em mim, a lei aponta que o pecado está em nós. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo, ele diz que ele é o mais infeliz do homem. Por quê? Porque o corpo da morte, o corpo do pecado está nele. E ele fala: quem me livrará deste corpo, desta morte? Quem pode nos livrar também deste corpo, desta morte? Porque isso aqui reside em nós também. Esse conflito espiritual, por causa da natureza pecaminosa, está arraigado em nós. Desventurado o homem que sou, infeliz o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Queridos, nós vimos que o mundo está como está porque o homem tem uma natureza pecaminosa. Isso está no Gênesis de 1 a 3, na criação e na queda do homem. Paulo afirma dessa natureza está em nós, cravado em nós. Tiago fala que a origem desta natureza pecaminosa é a cobiça que gera o pecado e o pecado gera a morte. E Paulo mostra esta guerra, este conflito espiritual. Mas como? Como que nós vamos vencer essa guerra, esse conflito causado por essa natureza? Eu não coloquei aqui o verso 25. O verso 25, Paulo fala: graças a Deus por Jesus Cristo, Ele me libertou da escravidão do pecado. Ele me libertou do corpo da morte. Nós só estamos livres, nós só seremos livres se colocarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, por que o mundo está como está? É porque ainda a natureza pecaminosa está arraigada em nossa vida. E nós precisamos do Salvador, Cristo Jesus. Amanhã nós vamos ver um pouco mais sobre o porquê o mundo está
como está. E nós precisamos buscar cada dia mais e mais a presença de Cristo em nossa vida, por meio do Espírito Santo que habita naqueles que creem em Cristo. Vamos orar, queridos? Senhor, obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra que mostra, que aponta para Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, que pode arrancar toda a raiz do pecado que está em nós, ó Pai. Pedimos forças para caminhar. Fortalece a nossa fé dia após dia, que nós não possamos desistir, mas prosseguir para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoe cada família, Senhor Deus. Cerca-os com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e que eles possam entender e compreender que os conflitos é uma realidade na nossa vida. E só vamos vencer esses conflitos, ó Pai, firmando a nossa fé em Cristo Jesus. Para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.